Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu saúdo você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Que bom ver esse lugar cheio. Que bom estar de novo aqui. Queria mandar um abraço ao pessoal que está assistindo de casa. Sejam recebidos aí com a paz do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. É bom ver alguns rostos aqui que fazia tempo que a gente não via, matar essa saudade. E aproveitando aquelas pessoas que estão presentes, divulgue na sua célula, divulgue na sua família, que a gente já está totalmente adequado a receber novamente as pessoas. A gente está atento a toda a orientação das nossas autoridades, e tudo o que precisa ser feito, nós estamos nos adequando. Tivemos uma reunião hoje até para saber se estava tudo alinhado. Então, assim, está tendo vaga. Se você não faz parte de grupo de risco, pode vir tranquilo, fique em paz, esteja com o seu coração em paz. Mas é muito importante que, principalmente, estejamos na presença de Deus. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos 84, mesmo assentados. Salmo 84, versículos 5 e 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que em ti encontram a sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Você que está na sua casa também, assistindo pela internet, não se distrai agora, desliga seu celular, tenha esse momento com a sua família, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, venha com o teu Espírito Santo agora, Senhor, e derrama vida sobre ela. Pai, que essa palavra possa gerar frutos em nossos corações. Pai, que ela seja depositada no bom tesouro, para que ao sair daqui, Pai, essa palavra possa levar vida àquelas pessoas que estão carentes lá fora, aquelas pessoas que estão precisando de alimento espiritual. Usa cada homem, cada mulher neste lugar, Senhor, Pai, como um agente seu, nesse tempo, Pai, em que as pessoas estão tão sedentas por algo. Nesse tempo, Pai, em que as pessoas têm consumido tanto alimento ruim, tanta coisa que não tem edificado. Pai, que possamos ser mordomos dessa palavra que edifica, dessa palavra que transforma, dessa palavra que gera vida. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, usa a cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só saber se dentre nós há alguém que nos visita pela primeira vez. Se tiver, erga a mão aqui, mais alguém. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço. A gente tem evitado os cumprimentos, temos evitado um pouco as aglomerações, mas sintam-se em casa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar algo que está no meu coração, que fala nesse texto. Eu gostaria de compartilhar algo que tem inquietado bastante. Quando a gente conversa com as pessoas, talvez é um assunto recorrente. E não tem como mudar muito o foco, mas é o que nós estamos passando nesse período. E se a gente não prestar atenção, é tanta informação, a gente recebe conteúdo de tanto lugar. Eu nunca vi tanto especialista como nessa época. Olha as entrevistas, tem um que é especialista em infectologista, aí tem o economista, aí tem o político, aí todo mundo virou especialista. Todo mundo tem autoridade para falar daquele assunto e tudo mais. Só que o nosso coração, ao mesmo tempo, nunca esteve tão inquieto como está agora. E isso nada mais é do que um período de transição. E a gente precisa lembrar que a humanidade sempre vai passar por períodos de transição. Sempre. Se a gente olhar para trás, a gente consegue enxergar de uma forma muito clara. E esses períodos de transição, eles mudam muito o cotidiano. Eles mudam a forma de viver, a forma da gente se relacionar. É só a gente olhar para o passado. Como que
as guerras, quem é mais curioso aí, né, hoje, antigamente, né, o pessoal mais antigo tinha que pesquisar aí, o Gerson, né, pesquisar aquelas Barça, né, grandona assim e tudo mais. Hoje é só você dar um Google ali, você tem muita informação, né, você vê como que era o mundo antes das guerras e o que virou depois, né, muda muito a cultura do lugar. Graças a Deus a gente nunca passou por algo tão pesado como, por exemplo, a Europa já enfrentou, mas se você olhar, muda muito. As revoluções que a sociedade já viveu, revolução industrial, o pessoal que está estudando aí, né, mudou completamente a forma de viver. A última revolução que a gente passou é a revolução tecnológica, que é quando a era digital ela entrou de vez e ela não tem volta. Né, muda por completo tudo, e de tempos em tempos, nós vamos passar por isso, e não tem como voltar ao período anterior. A gente vive o pós-guerra, a gente vive o pós-revolução, e aí a gente está passando por um período agora que, por mais estudioso, né, por mais informação, por maior que seja a capacitação científica da pessoa, é impossível a gente falar com certeza os dados de tudo que a gente está passando, porque a realidade da Europa é uma, a nossa realidade é outra. Aqui no próprio Brasil, a realidade que se vive em São Paulo, né, no Nordeste, é muito diferente da nossa realidade. A gente tem família fora e quando a gente conversa, dá muita diferença. E aí, algumas pessoas insistem, né, em ser tão assertivas e ter tanta convicção. E aí, às vezes a gente se apega a isso, de repente chega uma nova informação. E isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Quando a palavra diz, né, como já foi lido aqui no começo, o que nós precisamos é estar preparados. O que vai fazer a diferença para mim e para você é como nós vamos passar por esse período. Porque passar por ele, todos nós, não adianta você negar, né? Tem muitas pessoas que negam, já até tem nome já, os negacionistas, né? Não, isso é tudo invenção, quer queira, quer não, nós vamos passar por algo, a gente nem sabe a dimensão disso. A grande questão é como nós vamos passar por isso. Isso faz toda a diferença. A forma como enfrentamos essas transições é o que vai definir se eu vou continuar inseguro, se eu vou continuar com medo, se eu vou continuar ansioso ou não. E nada melhor do que, ao invés de consumir tanta informação que você nem sabe de onde vem, é eu e você nos voltarmos para a palavra. O texto que foi lido diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi lido na abertura esse texto. A Bíblia já nos orienta. Olha, estejam preparados para os períodos de mudança, para os períodos de transição. E aí eu queria te convidar nessa noite a abrir o coração, a abrir o seu entendimento, e para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus. Amém? E a primeira pergunta que a gente vai fazer essa noite é: aonde está a minha força? Pergunta para você: onde está a minha força? No que eu confio? Você ainda confia no sistema político? Você ainda confia no seu emprego que é tão estável? Queridos, a gente está próximo de passar por algo que talvez vai mudar tudo, o mundo que nós conhecemos. Em umas áreas um maior impacto, outras menor impacto. Mas onde você depositou a sua força? Talvez a gente criou tanta confiança naquilo que nós construímos. Sabe aquela família, né, toda certinha, aquele emprego, né, lutou uma vida para passar num concurso público, para ter estabilidade. De repente tudo vira insegurança. E nada melhor do que voltarmos para a palavra do Senhor e fazermos essa pergunta essa noite: aonde está a nossa força? O texto de Salmos que nós vamos trabalhar, Salmos 84, 5 e 6, se você quiser deixar aberto aí, diz assim: como são felizes os que em ti encontram a sua força. Esse texto
está na NVI, eu peguei ele de propósito por causa da segunda parte, mais para frente a gente vai ver isso. Mas onde está a minha força? Aonde está a sua força? Na sequência do texto fala a respeito do Vale de Baca. O Vale de Baca, ele também é conhecido como o Vale de Lágrimas, o Vale de Choro. Era um lugar que as pessoas passavam todos os anos. A gente precisa olhar para o povo de Deus e lembrar que no Antigo Testamento, eles viviam um momento em que, pelas guerras, pela desobediência do povo, o povo de Deus, que era para viver tudo junto, tudo reunido, eles foram dispersos. E cada um foi morar num canto, cada um foi dominado por um povo, mas o templo estava em Jerusalém. O lugar onde eles lembravam, aonde era o lugar de adoração, estava em Jerusalém, né? Até então era Sião. Era ali que uma vez ao ano, pelo menos, eles faziam todo o esforço do mundo para ir adorar ao Pai. Sabe por quê? Porque às vezes eles estavam morando num lugar hostil, num lugar onde eles não viviam a própria cultura, dominados, e aí uma vez no ano, eles voltavam para Jerusalém. Por quê? Lá estava o lugar de esperança. Para eles era de extrema importância, porque os mais velhos iam morrendo, ia chegando a nova geração, e eles precisavam ensinar para as novas gerações aonde eles precisavam adorar. Qual era o lugar, qual era a história daquele povo, daquela nação que estava espalhada, mas tinha uma promessa sobre ela, amém? E aí então esse povo uma vez por ano viajava, às vezes estavam longe, às vezes estavam distante, e eles queriam voltar para Jerusalém. Só que para chegar lá em Sião, para eles chegarem no templo, na presença de Deus, sabe aquele lugar onde eles iam lembrar, falando assim, olha, todas as histórias que os nossos pais contaram, era aqui que eles adoravam, era aqui que a gente já foi uma nação próspera, uma nação forte. Eles precisavam passar pelo Vale de Baca. Repete comigo, Vale de Baca. É extremamente importante a gente entender qual que é o contexto disso, porque as pessoas sofreram muito, elas passavam e imagina, hoje a gente viaja de carro, né, viaja de ônibus com todo o conforto, viaja de avião, né, toda uma estrutura, mas antes não tinha essa estrutura. E apesar de toda a dificuldade, eles tinham que passar por aquele vale. Era muito complicado eles mudarem a rota, então eles tinham que passar por ali, invariavelmente. Só que ali era um lugar árido, ali era um lugar estéril. E aquele lugar, o Vale de Baca, retrata muitas vezes a situação em que eu e você nos encontramos. Sabe o lugar de luta, o lugar de choro, o lugar onde nada está dando certo? Esse é o Vale de Baca. A nossa intenção é alcançar, chegar, acessar ao nosso Deus, porque nós cremos, nós confiamos, mas quando a gente vê, a gente está muitas vezes mergulhado na tristeza, mergulhado naquela depressão, a gente se encontra, às vezes sem motivo aparente, deprimido. Muitas vezes quando a gente consulta o próprio coração, a gente não sabe explicar, sabe aquele dia ruim? Esse dia representa o Vale de Baca. E ali, aquele povo, a única coisa que eles sabiam, é que eles precisavam atravessar este lugar. A única coisa que aquele povo sabia, que vinha às vezes de região distante, é que por pior que fosse aquele lugar, era preciso passar por ele, transpor aquele lugar. Não dava para ficar lá. Algumas versões diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, feliz é a força do homem que está confiando em Deus. Queridos, no momento de dificuldade, não permita que a sua força esteja depositada no seu emprego, na sua vida financeira, na sua faculdade, na sua família. Sabe por quê? Você pode sofrer uma decepção e se arruinar. Talvez você construiu a imagem de um casamento que vai te sustentar, que vai te dar aquela proteção emocional e tudo mais, e você passa por essa decepção. E aí muitas pessoas não têm conseguido superar as lutas do dia a dia. Só que a palavra fala,
Como são felizes aqueles que encontram forças em Deus. É no Pai que eu e você precisamos buscar as nossas forças. Se você está passando por uma luta, e eu queria que você parasse de pensar nas outras pessoas, porque o tempo inteiro, às vezes a gente está no culto pensando, nossa, né, o fulano podia ouvir essa palavra, né, eu queria que tal pessoa estivesse aqui. Não, olha agora para o seu coração, qual que é o seu desafio, o que está te inquietando? É em Cristo que nós vamos buscar a nossa força, amém? É em Cristo que nós vamos superar o vale de lágrimas, o vale de choro, o vale de tristeza, aquele lugar que não dava nada, que era árido. Se eu e você não pararmos para voltar a buscar em Deus, nós vamos continuar tristes, deprimidos, achando que tudo está errado, que tudo está fora do controle. Queridos, é isso que o diabo quer. Pensa na alegria no coração do diabo. É quando eu e você estamos desanimados. Sabe por quê? Presta atenção. Como que é essa figura? Ele olhando, Jesus Cristo sentado à direita de Deus, e ele sabe disso, isso é uma verdade que ele não pode negar. Nós, filhos do Deus Altíssimo, com uma promessa nas nossas mãos, vivendo em depressão, em tristeza, em angústias, afundados em ansiedade, e Satanás falando, meu Deus. Ele não fala meu Deus, né? Eu não sei como que ele fala. Mas ele fala, cara, eles tinham tudo para ser vitoriosos, para sair deste lugar, mas eles estão afundados. E ele fala, eu, sem poder nenhum, eu já fui derrotado, mas eu estou conseguindo com que eles também sejam derrotados. Por isso a palavra do Senhor vai nos colocar de pé nessa noite, amém? Para lembrar que o vale de Baca não é o nosso lugar. O Senhor quer nos tirar de lá. É em Jerusalém, é em Sião, é no templo, é na presença do Pai, em que nós temos a nossa força renovada, apesar de todas as lutas, apesar de todas as batalhas. Eu não quero olhar e achar que a gente não tem problema, não é isso, mas apesar do vale, nós temos um Deus que está nos aguardando do outro lado, e é isso que nós precisamos entender essa noite. Eu estava colocando essa semana o Mais Bíblia, estava um pouco atrasado, estava lendo ainda em Deuteronômio, e se você não está no Mais Bíblia, volte amanhã, volte hoje, volte a se alimentar do que presta, porque senão a gente sofre a consequência disso. Volte a ler a palavra de Deus, porque é na palavra que nós conseguimos força. Não tem problema se você está atrasado, é só começar. Daqui 1 ano você vai ter lido a Bíblia por inteiro. Só precisamos retomar a nossa caminhada com Cristo. E algo que me chamou muita atenção, se você quiser só acompanhar, é um texto que está em Deuteronômio 7, e a sequência desse texto. Por quê? Porque esse texto era um período de transição, em que Deus pega aquele povo que estava lá escravizado, passa por 40 anos no deserto, sofrendo, e aí ele pega e faz daquele povo, gerando naquele povo uma nova identidade, e aí ele começa a dar todas as instruções de novo para aquele povo, falando, olha, eu vou dar a terra prometida lá para os seus avós, lá para os seus pais, vocês vão entrar nesse lugar de bênção. E olha o que fala esse texto de Deuteronômio 7, 1 e 2, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para ela tomar posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Queridos, a gente não tem dimensão dessa palavra, mas era Deus falando para aquele povo que estava no deserto, falando, Ele vai expulsar. E olha o jeito que termina esse texto. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregues a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam alianças com ela, nem tratado algum, e não tenham piedade delas,
O Senhor, Ele pega aquele povo que estava passando num período de transição e fala: eu vou expulsar tudo aquilo que estava lá, todos esses gigantes. O texto fala, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Era porque Ele ia expulsar. 7 na Bíblia, a gente sabe o contexto que tem, da plenitude, da perfeição de Deus. Ele estava falando, olha, sabe essa transição? A ansiedade, exatamente isso que a gente está passando agora. Sabe a insegurança de não saber o que vai acontecer, a ponto de muitos deles quererem voltar atrás. Deus está falando, olha, busca em mim. É o mesmo que diz em Salmos. Benditos, felizes aqueles em que a força está em Deus, porque Ele expulsa os gigantes. É Ele que vai estar diante da minha e da sua luta, amém? Pelo que você está lutando, aonde está a sua força? Acabou? Então fala, Deus, eu invoco a sua palavra nessa noite para retomar a minha guerra, porque eu não vou ficar no vale de Baca, no vale de tristeza, no vale do choro. O Senhor está nos reanimando essa noite, em nome de Jesus Cristo, para transpor esse vale, em nome de Jesus, porque é Ele quem nos sustenta. E eu amo esse texto porque na sequência, em Deuteronômio 12, olha o contexto, é difícil a gente imaginar, mas o que mais vem no nosso coração no momento de transição? Incerteza. Gente, eu não sei se eu vou estar empregado daqui a um mês, a gente não sabe o que vai acontecer. Humanamente, naturalmente, vem essa ansiedade, vem as crises existenciais, mas quando a minha força está no Pai, a minha força está em Deus, eu confio plenamente dEle. Por quê? Porque Ele vai adiante. E olha o que Deuteronômio 12, 10 diz: vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará como herança. E Ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Queridos, em tempo de transição, em tempos de crise, a promessa de Deus é segurança. A única coisa que nós precisamos é parar de confiar em nós mesmos, para entregar a nossa luta para Ele, para entregar a nossa batalha para Ele. Por quê? Porque Ele nos promete segurança. Permita que a sua fé te mova nesse período para o centro da vontade de Deus. Não seja bloqueado pelo medo. Tem pessoas que estão paralisadas pelo medo. Enfrente o vale de Baca. Persevere até que o Senhor te renove. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, não há apenas uma promessa, mas há uma responsabilidade. Tem pessoas lá fora que estão perecendo nesse período. Isso não está longe, isso está próximo. Eu perdi há 10 dias um amigo meu, porque não conseguiu transpor o vale de Baca. A minha idade, faleceu sozinho no apartamento dele, foi encontrado no outro dia morto. A minha idade sozinho, porque as pessoas que não têm Cristo, têm ficado pelo caminho, e eu e você somos os detentores dessa palavra que nos foi confiada. Há uma responsabilidade, só que a gente precisa tirar Deus da estante. Deus precisa sair, sabe o armário onde você guarda a sua Bíblia, o aparador? A gente precisa viver a presença de Deus, a gente precisa ser renovado na presença de Deus. A Bíblia fala que o costume judeu era de pelo menos uma vez ao ano visitar de volta o templo para lembrar da presença do Pai. Queridos, talvez você vai terminar uma luta, vai vir outra. Talvez você vai passar por uma grande dificuldade e lá na frente vai vir outra. E assim é a vida. Nesse período de crise, talvez isso ainda fique muito mais acentuado, mas a nossa força está no Pai, amém? A vida, a gente projeta ela para ser toda certinha, mas infelizmente não é assim que acontece. Para o justo e para o injusto, para o ímpio e para o temente a Deus, a Bíblia fala. Então nós precisamos nos preparar e saber que ainda que eu passe pelo vale de Baca, um lugar árido, um lugar que não dá nada, não dá fruto,
ali não é o meu lugar. O Vale de Baca não é o seu lugar, amém? Só que para passar por ele, talvez a minha força não vai ser suficiente. Para passar por ele, a sua força não vai ser o suficiente. Por isso a gente precisa clamar ao Pai, falando: Senhor, então me sustenta. E é na palavra que nós somos sustentados. Quantas crises eu e a Flávia passamos no nosso casamento. Se a gente fizer aquela retrospectiva de fim de ano, né, quantos momentos de luta, e às vezes a gente esquece. Essa semana a gente estava lembrando, né, uma época em que a gente morava numa casa que era perfeita, que logo que a gente casou a gente foi morar lá, tinha lavanderia coberta, né, tinha churrasqueira, a casa era espaçosa, né, cabia todos os nossos móveis, a gente tinha acabado de trocar de carro, pela primeira vez a gente tinha comprado um carro zero, né, imagina tudo sendo projetado, tudo sendo construído. A Flávia engravidou, a gente preparando o quarto da Sabrina, sabe, tudo, a gente faz isso com a nossa vida, a gente projeta ela para que ela dê certo, os filhos a gente projeta para que eles deem certo, a nossa vida profissional a gente projeta para que tudo dê certo, mas às vezes as coisas fogem do controle. Como nós enfrentamos isso é que faz toda a diferença. Eu lembro que nesse período, um ano depois, estava nós dois, a Sabrina já tinha nascido, morando de favor na casa da minha mãe, toda a nossa mobília que a gente tinha acabado de ganhar, tudo novinho, num quarto, num depósito, estragando, rasgou sofá, estragou coisa, tinha uma coisa de madeira que estragou, e a gente passa a viver em um quarto, tudo nosso estava num quarto, e quantas as vezes a gente pegou naquela luta e orando, e a gente já tinha comprado uma casa, só que estava na planta, e a construtora entrou numa crise financeira, mais para frente ela entrou em recuperação judicial, e ali foi um vale de Baca que nós enfrentamos, quantas vezes e quantas vezes, a célula, eu não lembro se tinha alguém aqui daquele período da célula, mas toda semana a gente orava pela nossa casa. E aí, do período que era para ser entregue, demorou mais um ano de atraso na obra. E a gente vivendo ali num quarto de uma casa que não era nossa, numa vida que não era nossa, e não era aquele o nosso projeto, mas às vezes, a gente vai se encontrar nesse lugar. O que nós não podemos é ficar neste lugar, amém? O que nos sustenta é o Senhor. Nós nunca deixamos de fazer célula. E a casa não era nossa, então às vezes chegava visita. Eu lembro de ter vez da Flávia estar na sala, fazendo célula, chegava visita, ela tinha que mudar de cômodo. Eu lembro de uma vez a gente estava fazendo debaixo de uma árvore, começou a garoar, a gente terminou a célula debaixo de garoa. Porque a nossa força está no Senhor, não estava numa sala com um café, né, com a máquina, né, de café expresso, com um sofá confortável para a gente fazer um estudo agradável, com ar-condicionado ligado. Queridos, talvez esse seja o projeto, mas não seja a realidade. O que você está passando hoje? O Vale de Baca não é para ficarmos nele, é para passar por ele. E graças a Deus, a gente muitas vezes não tinha mais força, a gente chorava, a gente se pegava falando: Deus, por que está acontecendo isso? E a construtora com risco de falir, a gente falava: Deus, a gente vai perder tudo que a gente nem tem, né? Como que vai ser isso? A gente não tinha dinheiro para alugar outra casa, a gente não sabia, estava tudo indo, os nossos projetos por água abaixo. Mas a nossa força esteve no Pai, e hoje nós fomos sustentados, a gente olha para trás, parece que foi tão fácil, mas a gente sabe. Talvez as pessoas olham e ignorem a sua luta, falando: sua vida está tranquila, as pessoas não sabem das nossas batalhas, mas Deus sabe, por isso entrega para Ele a sua batalha. Quando em Deuteronômio aquele povo, ele se depara falando: tá, Deus, o Senhor nos tirou, o Senhor fez milagre, o Senhor nos sustentou no deserto, mas e agora? Olha o contexto, o povo estava antes do Rio Jordão, e ao atravessar havia fortalezas, havia um povo que para eles eram como gigantes, eram muito mais numerosos, era humanamente impossível acessar a terra prometida, mas eles confiaram na palavra do Senhor.
confia na palavra de Deus, é ela que vai te sustentar nos momentos de dificuldade, amém? É para isso que Deus te tirou de casa essa noite, é para isso que Deus te prendeu no seu sofá, você e a sua família, para você ter um momento de oração e declarar no reino espiritual: eu tomo posse dessa palavra e eu vou sair porque esse lugar não me pertence, amém? E a segunda pergunta que nós precisamos fazer essa noite, além de como está e onde está a minha força, o texto, a sequência dele, traz algo muito sério, que diz como nós estamos passando. Pergunta para o seu coração: como você está? Faz essa pergunta para você mesmo: como está o meu coração? Como que eu estou enfrentando tudo isso? Queridos, muitas vezes a gente está sorrindo, né, põe a máscara, tampa um pouco, mas muitas vezes a gente está lá postando legal, mete um filtro ali do Instagram, seleciona de 15 fotos, aqui ficou melhor, mas o coração está angustiado. O que adianta? Postar algo legal, vender uma imagem legal, mas eu estou frustrado, eu não estou bem com a minha família, eu não estou bem no meu casamento, eu não estou bem com a minha liderança, a minha vida profissional está péssima, eu estou endividado. E aí, como que está o coração? É isso que nós precisamos voltar para a palavra, porque a primeira parte diz, do Salmo 84, como são felizes os que em ti encontram força. Só que a segunda parte diz, e os que são peregrinos de coração. Só na NVI, pelo menos das que eu olhei hoje, fala esse texto. E eu achei muito interessante. O que é isso? Como são felizes os que são peregrinos de coração. Queridos, a gente precisa, por mais óbvio que seja, por mais claro que seja, a gente precisa o tempo inteiro lembrar, isso que está acontecendo agora não é definitivo. A gente parece que é tão repetitivo, mas a gente não entendeu. O meu coração não pode entender isso como algo definitivo, porque senão a gente vai se afundar na ansiedade, a gente vai se afundar na depressão, e a gente vai esquecer que é o nosso Deus que nos sustenta, e que tudo isso é transitório. Ensina isso essa noite para o seu coração. Tudo o que eu estou passando é transitório. O meu coração precisa entender isso, que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não fomos criados e projetados por Deus para viver neste mundo, mas nós passamos por esse mundo, assim como no Vale de Baca. Nós precisamos ter essa convicção de que por pior que seja a luta que você está enfrentando no seu casamento, por pior que seja a crise emocional que você está passando, por mais que você olhe para a sua estrutura familiar e fala, cara, não foi esse o meu projeto, fala para o seu coração, isso é transitório, isso vai passar, o meu Deus está voltando, e aí toda a lágrima vai ser enxugada, e aí eu vou viver eternamente, e isso não vai prender o meu coração, porque ele está aprendendo na palavra de Deus, porque isso é transitório, e ele precisa entender, o meu íntimo, o meu interior, precisa entender que somos peregrinos nessa terra, amém? Quando Pedro, ele escreve a respeito disso, a Bíblia ela é fantástica, os detalhes que a gente pega na palavra do Senhor, 1 Pedro 2,11, ele fala assim, amados, eu insisto, gente, olha só, a Bíblia não precisava falar isso, a Bíblia podia falar, ó, faz assim, assim, assado, vocês vão se dar bem, se não fizer, vocês vão colher a maldição. É como a Gisele falou aqui no texto. É muito simples a Bíblia. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia muito, vai colher muito. Ponto. Mas não, Deus ele é amoroso. Né? E aí Pedro, ele olha aqui, ele fala assim, eu insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, né, que era tão ali impetuoso, que era tão, né, de pronto para agir, ele dá uma pausa e ele fala, olha, eu insisto, por mais que você tenha falhado,
Por mais que você tenha caído, por mais que você tenha se afundado nesse vale de Baca, eu quero insistir que você viva como um peregrino. Para de olhar e achar que está todo mundo dando certo e a sua vida está dando errado. Para de olhar achando que o casamento de toda a sua família está dando certo e o seu está dando errado. Pedro está falando, olha, eu quero insistir para que você lembre o seu coração que você é peregrino nessa terra. Amém? Nós não pertencemos a este lugar. Eu e você precisamos aprender a viver essa transição. Vocês já pararam para pensar que a gente vai viver muitos períodos que lá na frente as pessoas vão estudar sobre esse período que nós vivemos? Sobre religião. A gente vai viver um período em que lá na frente as pessoas vão falar, olha, teve um tempo que a igreja era fechada nela mesma, cuidava de si mesmo, e Deus levanta a igreja para viver em discipulado, que foi para sair e voltar às raízes da igreja. Isso vai ser estudado lá na frente. Nós vivemos esse período histórico. Lá na frente vão falar, olha, lá em 2020, o mundo estava numa evolução tecnológica tão grande. De repente nada disso serviu e eles tiveram que voltar para dentro das suas casas e o que importava era eles terem o básico dos produtos. A gente vai ser estudado. Por isso nós precisamos, antes que tudo isso aconteça e a gente se frustre e a gente se afunde no caminho, como muita gente tem afundado, é aprender a passar por isso. Porque os especialistas estão falando, estão dando aula com base em quê? Se a gente não tem certeza de nada. Aí a gente pega um monte de número da Europa. Gente, apenas evidências. Precisam ser estudadas sim, mas são evidências. Talvez não se aplicam ao Brasil. Talvez a diferença de clima seja diferente. A diferença de idade seja diferente. Os nossos costumes sejam diferentes. E talvez nada disso vai adiantar. Só que até isso acontecer, até ter uma vacina, até a gente aprender a viver com isso tudo de transição, talvez muitos vão ficar pelo caminho. E o Senhor não quer a igreja dele no Vale de Baca. O Senhor não quer o povo dele no Vale de Baca. O Senhor quer te levantar essa noite para você sair deste lugar. Ele quer entrar no íntimo do seu coração e restaurar a sua força, restaurar a sua alegria de viver. Por isso faz essa análise hoje. O que precisa ser restaurado? É a sua casa, é a sua família, é o seu ministério. Retoma hoje, porque essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Amém? Se você olhar o termo hebraico, Baca, fala sobre o choro. É muito interessante isso, sobre a lágrima. Aquele vale, também conhecido como Vale de Tristeza, ele foi nomeado assim porque ele tinha muita balsameira, que era a árvore que dá o quê? Bálsamo. Era uma árvore que ela ficava gotejando, e o resíduo daquela árvore tinha um cheiro agradável. Aquele era um lugar infrutífero, era um lugar árido, mas ele pingava algo que cheirava bem. Por isso o termo bálsamo. Por isso, o alento de Deus, para nos lembrar. O cheiro não é gostoso? Quando sua mulher se arruma, se perfuma, pensa que coisa gostosa. As mulheres voltando para a igreja, arrumam o cabelo agora, bonito de ver. As mulheres ali todas produzidas. Gente, o bálsamo, o cheiro, ele remete a algo. Vocês já se atentaram a isso? Tem estudo sobre isso. Você passa no shopping, naquela área das lojas de bacana, você já viu que tem um cheiro diferente? Tem um estudo sobre isso, para te atrair para aquele lugar. Esse sentido nosso nos leva, ele conduz a nossa emoção a algo. Por isso aquele lugar que parecia um vale seco, árido, que não dava nada, mas era o lugar da balsameira, era o lugar em que gotejava o bálsamo, para que a gente lembrasse todas as vezes de que além dali estava o templo, além dali está o Pai te esperando, me esperando, para nos colocar de pé novamente. O nosso coração só não pode ser enganado, e é isso que Deus quer fazer essa noite.
A sequência dos Salmos 84, versículo 6, diz assim: ao passarem pelo vale de Baca, faziam dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchiam de cisternas. Queridos, ou a palavra de Deus vira vida em nós, ou a gente está brincando de ser cristão. A gente tem perdido muito tempo. O CTM é uma bênção, mas às vezes eu prefiro ficar em casa dormindo. Se você não precisa, ok. Se você é forte o suficiente, ok. Mas talvez pode chegar um tempo em que isso não vai ser suficiente. Volta para o Mais Bíblia, se alimente do que preste. Se você está longe do CTM, volta para um lugar de aprendizado, ou o seu coração se encheu de orgulho a ponto de você achar que você não precisa mais aprender. Volta, o Senhor está te chamando essa noite. Volta para um lugar em que Ele te alimenta, um lugar que Ele te sustenta. Queridos, a gente precisa aprender na Bíblia. Esse texto é fantástico, porque aqueles peregrinos viajando de longe, chegavam num lugar árido, eles sentiam o quê? O cheiro que remetiam ao bálsamo de Deus. Eles lembravam que ali na frente estava Sião, ali na frente estava o templo. E o que diz aqui? A gente lê muito rápido a Bíblia. A gente é muito raso no entendimento. A palavra fala, eles faziam daquele um lugar de fontes. Será que isso é figurado? Continua falando, as chuvas de outono também o enchiam de cisternas. Será que é algo aleatório? Será que a Bíblia é feita de frase de caminhão? Sabe aqueles caminhão que a gente viaja atrás, cheio de frase linda? Talvez aquele cara está entupido de cocaína e está lá viajando dias e noites sem parar. Mas no caminhão dele tem uma frase bonita. Às vezes a gente tem aquele caixinha de promessa em casa, mas a gente não está vivendo isso. O texto diz que aqueles peregrinos viajavam de longe, e aí naquele lugar árido, naquele lugar que não produzia nada, eles cavavam um poço e faziam daquele lugar cisterna, porque por mais que eles não tivessem nada, no outro ano, ali ia estar cheio, porque quando chovesse ia encher, e aquele povo aprendeu a passar pelo vale. E é isso que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Ensina o seu coração a não ficar no vale, mas a aprender a transpor o vale. E aí eles cavavam, porque no próximo ano tinha água. Aí eles se alimentavam, eles se fortaleciam, eles alimentavam os seus animais. O povo aprendeu a preparar o caminho. Prepara o seu coração. O que você precisa restaurar essa noite? Não dá para ficar no automático, criticando o seu pastor, criticando a sua liderança, criticando o seu pai, criticando a sua mãe, criticando os filhos, criticando o governo. Gente, isso é fácil demais. A internet está cheia de gente. Não perca mais tempo, você só vai ser mais um. Não perca tempo em criticar tudo e todos. Aprenda com a palavra de Deus a instruir o seu coração, para a hora que chegar a sua luta, você saber que é no seu Deus que você confia, e que aquele não é o meu e o seu lugar, e o meu coração vai estar pronto, sabendo, olha, eu casei, eu projetei, estava tudo pronto, deu tudo errado, mas ali naquele quartinho não era o meu lugar, os nossos móveis estavam lá estragando todos, mas eu lembrava, porque o bálsamo de Deus visita, deixa Ele te visitar essa noite, e Ele falava o tempo inteiro, eu vou dar a casa de vocês. Queridos, quantas vezes eu e a Flávia paramos lá, não tinha nada. Quem conhece o Rita Vieira sabe o jeito que era um terrão aquele lugar. Até hoje tem rua lá, e quando chove é pior, ou quando está seco também é poeira. E a gente parava e olhava, não tinha nada. Aí voltava na outra semana, não tinha nada. E não tinha nada, mas a gente não parou de ir lá, até que chegou o dia que a chave estava na nossa mão, em nome de Jesus. Pensa numa casa que eu amo, porque eu sei que muitas vezes eu tive cuidado do meu coração, para ele não ficar naquele lugar de tristeza. Queridos, o Espírito Santo está te visitando essa noite,
para que você saia do vale de Baca, para que você saia do lugar de tristeza. Há um bálsamo neste lugar, te lembrando que eu e você vivemos um período de transição. Ensina o seu coração a ser peregrino. Como que está o seu casamento? Cara, está arrebentado. Então deixa o Senhor te lembrar que Ele vai lutar. Existiam 7 exércitos. Lembra do texto de Deuteronômio? 7 exércitos mais fortes e mais poderosos, mas era Deus que estava adiante, e havia uma promessa dele, há uma promessa do Pai, falando: este não é o meu lugar, este não é o seu lugar, confia no Pai, mas trata do seu coração, porque senão Ele vai te derrubar. A nossa tendência é nos isolar, e a gente quer sair da célula, e a gente não quer mais olhar para a cara do parente, e a gente já quer parar de falar com a mulher, e a gente já fica com raiva do filho, e a gente já quer sair do emprego, e aí tudo, a tendência natural é essa. Ou a gente ensina o nosso coração que isso é transitório, ou a gente vai se afundar. É muito triste quando a gente descobre isso na prática. Foi muito triste despedir daquele meu amigo da minha idade, no túmulo. Fazia muito tempo que eu não via ele. Pensa no meu coração, a Flávia sabe, o tanto que ficou amargurado. E Deus falando: estão perecendo porque não me conhecem. Vocês me conhecem, vocês não podem agir da mesma forma. E o Senhor falando: eu tenho visitado, mas vocês têm ignorado. Eu tenho tentado tratar, mas o coração de vocês está endurecido. Queridos, o que aconteceu com esse povo em Deuteronômio? Aqueles que não abriram o coração pereceram no deserto. A história tenta nos ensinar, a gente insiste em não aprender. Por isso deixa o Espírito Santo quebrar o seu orgulho hoje. Com quem que você precisa de um conserto? Não perca mais tempo. Se conserte com seus pais, se conserte com a sua família, se conserte com a sua esposa. Não é fácil. O vale de Baca era árido. Eu preciso cavar poço, eu preciso me preparar, eu preciso agir. Eu preciso fazer algo, porque senão eu vou ficar pelo caminho. Como que está a sua vida profissional? Está difícil? Não fica lutando com suas próprias forças. Invoca a palavra do Senhor e começa a declarar vitória. Ou a gente está brincando de ser crente. Queridos, quem que você precisa perdoar? Para, como o pastor Jotinha falou, para de usar máscara de vez em quando, porque senão você não vai respirar puro, senão você não vai oxigenar a sua vida. Tem muita gente vivendo de rede social, vivendo de postagem, que não fala mais com o seu líder, não fala mais com o seu pai. Até que dia? Até quando? Queridos, não dá mais para brincar. Deixa o Senhor te ensinar. Há um bálsamo neste lugar, ainda que você não estivesse mais vendo, mas é preciso crer. Fica de pé aí onde você está. Começa a orar. Como foi falado na abertura, não espere alguém falar o que você precisa fazer. Tem muita gente indo atrás de revelação. Queridos, a revelação está aqui, ó. A revelação é a palavra de Deus. Para de procurar coisa quando o Senhor já se revelou. Para de deixar para depois aquilo que você precisa consertar hoje. Tem muitas pessoas aprisionadas nas suas emoções. Tem muitas pessoas alimentando a tristeza, alimentando a amargura. Tem muitas pessoas alimentando a raiva. Até quando? Até quando? Deixa o Senhor te lembrar essa noite que Ele está logo adiante, que tudo que nós estamos passando é um período de transição, amém? Então começa a orar aí no teu lugar, falando: Senhor, ainda que eu fui orgulhoso, Senhor, ainda que eu fui vaidoso, ainda que eu achei que eu podia caminhar sozinho, tenha misericórdia de mim, Deus. Começa a orar aí, começa a lembrar das pessoas que investiram na sua vida, e honre a vida dessas pessoas. Talvez por algo mínimo, a gente tem pensado em desistir. Talvez por algo mínimo, a gente está querendo sair da célula. Queridos, lembra, quantas vezes o seu líder de célula orou por você, quantas vezes ele te ajudou, e você tem sido ingrato com ele. Quantas madrugadas o pastor Jotinha,
Quantas madrugadas o pastor Ubiratã tem passado em claro, orando pelas minhas e pelas suas lutas. E nós temos sido ingratos. Quantas vezes os seus pais investiram na sua vida e com uma ingratidão adolescente, a gente tem parado de enxergar tudo isso. Queridos, as nossas emoções são traiçoeiras, por isso a palavra do Senhor insiste para que a gente se lembre que nós somos peregrinos e tudo isso vai passar, e a gente não pode viver de acordo com as nossas emoções. Peça perdão hoje, se reconcilie hoje com quem você precisa se reconciliar. O Vale de Baca não é o seu lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Se ajoelha no seu lugar, Te adoro. começa a clamar, começa a orar, falando: Deus, eu estou aqui, Pai. Estás aqui. Ele está visitando. Quando Na história houve um povo que morreu no deserto. Para de brincar de ser crente. te adorar. Estende a mão, você que está na sua casa. Estende a mão sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetiza aquilo que você não está vendo. Te adorar. Profetiza sobre o seu emprego. Profetiza sobre a sua vida emocional. Estás aqui. Clama cura em nome de Jesus. Quando nossas vidas. Deixa o Senhor sarar as suas feridas. Te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. A promessa sobre a sua vida, a promessa de vitória, a promessa. Toma posse da promessa. Há um bálsamo neste lugar. Deixa o Espírito Santo te visitar. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser vaidoso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é Aleluia. quem tu és. Esse é o nosso Deus. Esse é quem Ele está diante do teu povo. Ainda que hajam gigantes, ainda que você olhe e você não saiba como lutar, Ele está falando: eu estou à frente, eu vou lutar por você. Ainda que você esteja olhando e vendo 7 exércitos mais fortes que você, ainda que você não tenha respostas, é Ele que está além do Jordão. Há uma promessa dEle. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Começa a adorar, começa a adorar, começa a clamar.
Sião está logo na frente. O templo, o lugar de adoração, está na frente do vale. Está na frente do vale. Começa a adorar. Começa a declarar vitória na sua casa. Começa a declarar vitória sobre a sua depressão, sobre o seu coração que estava te enganando, que estava te deixando triste, deprimido. Satanás, nós queremos mandar um recado essa noite, como corpo de Jesus Cristo, aquele que está vivo. Nós cremos no Deus da promessa. Não somos movidos pela circunstância. Aleluias, aleluias, aleluias. Manda um recado para o inferno essa noite. Manda um recado para os demônios que têm rodeado a sua casa essa noite. Será que você é capaz de crer, ainda que você não veja? Aleluias, aleluias. Se coloca de pé onde você está. Se coloca de pé onde você está. Essa é a postura do povo de Deus. Essa é a postura do povo detentor da promessa. Ainda que estejamos no vale, a nossa força está em Ti, Deus. Deus, não confiamos mais em nós mesmos. Clamamos pela Tua misericórdia essa noite, Pai. Não somos dignos de ser visitados pelo Teu Espírito Santo, mas há um sangue que foi derramado nos justificando. E é no sangue de Jesus Cristo que nós recebemos o Teu Espírito. Nós confiamos em Ti, Pai. A escuridão só permanece até que chegue a luz. Deus, como Tua igreja, nos levantamos hoje, no dia que comemoramos o dia de Pentecostes, para falar: eis-nos aqui. Nós somos uma igreja de reconciliação, uma igreja de pecadores, sim, mas uma igreja que busca reconciliar através de Jesus Cristo. Deus, não vamos fazer o Seu sacrifício em vão. Queremos tomar posse, Pai. Não permita, Pai, o coração enganoso nos conduzir para as coisas desse mundo. Pai, obrigado porque o Senhor insistiu conosco. Obrigado porque o Senhor insiste. O Senhor insiste, é a Tua palavra. Por isso nós rompemos o Jordão essa noite e vamos tomar posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, o lugar ainda é árido, a terra ainda é estéril, mas nós vamos começar a cavar poços da força, Pai, porque somos peregrinos nessa terra. Vamos cavar poços até que venha chuva sobre nós, até que a bênção venha, até que a resposta de oração venha. Nos sustente, Pai, para que a gente não fique durante essa transição difícil. Não ignoramos as lutas, não ignoramos as enfermidades, mas também não ignoramos o nosso Deus. Obrigado, Deus, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque é a Tua palavra. Aqui está, Deus, a Tua revelação. Não precisamos nada além disso, Deus, a não ser alinhamento, a não ser arrependimento, a não ser quebrar o vínculo do pecado, a não ser nos libertar de tudo aquilo que está nos aprisionando ao vale de Baca. Ajuda, Pai, aqueles que estão presos no pecado essa noite. Pai, ajuda aquela oração sincera feita essa noite, falando no seu íntimo: eu estou aprisionado no pecado, eu me envolvi com algo, eu me envolvi com alguém que eu não deveria, eu fiz algo que eu não deveria. Pai, visita essa oração. Visita, Pai, aqueles que têm olhado e não têm visto como sair da crise financeira, aqueles que não estão enxergando mais nada. Visita, Deus, porque se o Senhor não visitar, nós vamos perecer, e o vale da tristeza não é o nosso lugar, Pai. Pai, visita aquelas pessoas que têm
alimentado a amargura, a raiva, o ódio, a crítica ao seu líder de célula, ao seu pastor. Quebra isso em nome de Jesus essa noite. Diabo, você não tem mais legalidade para aprisionar pessoas neste lugar. E você não tem mais legalidade para impedir os mensageiros de Deus. Levanta, Pai, essas cartas em branco, escritas, Pai, pelo selo do Espírito Santo, a saírem das quatro paredes, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Declaramos, Pai, 2020, o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Declaramos o ano da vitória, declaramos o ano da libertação, declaramos o ano da cura, declaramos o ano em que os filhos vão voltar a honrar seus pais, em que os pais vão voltar a honrar seus filhos. Esse é o nosso reino. Pai, não nos importamos com as coisas que vão ficar e o tempo vai corroer. Não pertencemos a este mundo, Deus. Somos peregrinos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Continua aí no seu lugar de pé. João 14, eu não podia encerrar sem ler esse texto. João 14, 1-3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É o próprio Jesus revelando-se a mim e a você. E o texto continua: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estareis. É esse o meu e o seu lugar, em nome de Jesus. Toma posse, porque é a palavra do Pai, em nome de Jesus. Senta aí no seu lugar. Queria chamar nosso pastor, conhecido também como ex-gordinho. Ouvi hoje. 11 quilos. Amém. 11 quilos e 16 dias falta. Aleluia. Gente, que bom. Alguém viu o pastor Pira por aí hoje? Tá doidinho para estar perto de nós. Que bom poder ver o coração dele aquecido. Um abraço, um beijo para ele e para a sua família. E em breve a gente tem muitas novidades de avanço. A igreja, como foi exemplo na pandemia, no tempo de resguardo, também será exemplo na ajuda à sociedade para que ela volte ao seu estado original, no nome de Jesus. Amém? Você entendeu a palavra de hoje? Mesmo? Então, assuma a tua posição de influencer. Né? As pessoas seguem os influencers e você tem alguns seguidores, pelo menos deveria ter alguém que pelo menos escuta você, ainda que seja teu marido, não é, Letícia? Teu marido te escuta, querido. Então, se ele não te escuta, aí está com problema. Mas você deve exercer influência sobre ele, ou sobre ela, ou sobre quem é que está pertinho de você. Amém? Você vai exercer tua influência? Mesmo? Então diga comigo: falarei bênção e não maldição. Vida e não morte. Mais uma vez, falarei bênção e não maldição. Vida e não morte. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É ela que vai determinar a minha e a sua vida e a vida de quem está perto de nós, em nome de Jesus. Amém? Nós não queremos ninguém, de alguma forma, desobedecendo orientações de suas autoridades, mas também não queremos ninguém regido debaixo de um sistema em que é limitado. Eu e você viveremos sempre do que Deus é capaz de fazer por nós
em nós e através de nós. Amém? Então essa vai ser a tua pegada do mês de junho. Hoje é o último dia de maio, dia do Pentecostes, como o Eduardo falou, e amanhã é o primeiro dia de junho. Você imaginou o que aconteceu no primeiro dia depois que eles foram tomados pelo Espírito de Deus? Qual era o movimento de transição que eles estavam vivendo no primeiro dia pós-Pentecoste? Assim será teu mês de junho, em nome de Jesus. O mês da virada, o mês extraordinário, o melhor mês de junho da tua vida até aqui. Eu acredito nisso, você vai avançando naquilo que Deus está te dando, tudo bem? Seja influenciado por esta palavra e saia para influenciar as pessoas nisso, tá bom? No nome de Jesus. Ok, amanhã vai ter um encontrão das redes. Todos os líderes de célula estão sendo convocados para amanhã, no dia 1º de maio, às 19h30, aqui na igreja, uma reunião. 1º de maio, falei, né? 1º de junho, e aí vai faltar 15 dias, então não perca as contas. 1º de junho, 16h30. Meu Deus, querido. Sim, eu vou ser destituído. Que dia que é, gente? A reunião? E que hora? Está vendo? É assim. Então, 1º de junho, às 19h30, aqui na igreja, os líderes de célula e as líderes estão convocados para estar com a gente. Tá bom? Combinado? Vamos ficar de pé? Eu queria muito pedir para você dar a mão para alguém, mas eu me seguro. Quero convidar você a receber essa palavra de ordem, esse start sobre a tua vida. Você não mudou nada se você soube. Dizer que foi bonita a palavra não vai mudar a sua vida. E foi. Mas você vai mudar tudo por uma decisão que você sair daqui hoje. E agora chegou a tua hora. De fato, você está entrando no melhor tempo da sua vida, então é a hora de você pôr em prática. Feche os seus olhos. Sela, Senhor, esta tua palavra sobre os teus filhos. Dá coragem a este homem para inovar. Coragem a esta mulher a inovar. Coragem, ó Deus, para esta igreja avançar. Coragem para que possamos enfrentar as dificuldades e praticar a tua palavra, nos preparando para caminhos maiores e para o tempo de chuva abundante que o Senhor fará no meio do teu povo. Nessa noite, por crer na tua palavra, que se diz que vai chover, estamos preparando o guarda-chuva, porque cremos, ainda que o tempo seja de escassez e de sequidão, nós viveremos o melhor de Deus neste tempo e assumimos esta direção para nós, em nome de Jesus. Então, obrigado por esta palavra de ordem e assumimos esta condição para o nosso mês de junho. Todo mundo aqui, Senhor, e quem nos assiste pela internet, também começando um período extraordinário na presença do nosso Deus. Oramos assim, no nome de Jesus, e que isto seja selado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe esse selo em nome de Jesus. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje e eternamente, hoje para sempre, seja sempre assim, seja. Amém. Amém?
convide mais alguém para estar com a gente nos próximos cultos. Fique antenado nas redes sociais, que vem novidade essa semana, e eu quero que você saiba dela e não se perca, tá bom? Deus te abençoe, vá em paz.